91. E aí foi quando eu estava já vendendo relógio, né? Uma época, pagar um dinheirinho, mas aí eu tive a ideia de fazer o seguinte: olha, acho que eu vou atender um anúncio de emprego. Eu estava olhando um jornal, estava na casa da Luciana olhando um jornal e vi que tinha emprego. Falei, cara, acho que eu vou ter uma experiência, só para ver como é que é. Aí fui numa entrevista de emprego e era num curso de inglês. Eu nem sabia que era um curso de inglês. Curiosamente, o meu boletim do primeiro bimestre no terceiro ano era 10 em todas as matérias e 5 em uma única matéria. Inglês. Inglês. Eu odiava inglês, cara. Odiava inglês. Tinha uma professora lá, meu pai do céu, não vou nem falar o nome da coitadinha, que ela era muito mais minha vítima do que eu dela, né? Mas odiava inglês. E, bom, era uma escola de inglês. Um entrevistador me perguntou por que eu queria trabalhar lá. A minha resposta foi a seguinte: na verdade, minha faculdade começa em agosto. Eu queria só ter uma experiência para ver como é que é e depois eu saio e vou para a faculdade. Você me contrataria? Não, né? Óbvio. Mas era pra ser vendedor, acho que ele podia ter uma equipe grande, né? Mas nem assim, cara. Muito ruim. Eu não contrataria um Não, cara que jamais. fala troço desse. Eu Pra preferia o outro cara do lado dele, né? Se tem muita gente concorrendo pela vaga. Não, mas era muita gente. Quando eu cheguei, tava dando a volta no quarteirão, meu amigo, pra arrumar um emprego lá. E aí eu, por alguma razão, ela me selecionou, acho até que se enganou, mandou o cara do meu lado embora. E aí eu comecei nesse processo, conheci o processo de vendas, vi como é que era a venda, achei inteligentíssimo o processo de venda, não sabia que existia um processo. Era venda por telefone, por orelhão, era um negócio assim? Não, a gente tinha que entrar em contato com os clientes e marcar a visita no escritório dele ou na casa dele, para fazer a apresentação. Deixa eu só entender, era a venda do curso de ou inglês. Venda da franquia? Não, venda do curso. Ah, tá. Venda do curso. A gente vai te fazer aprender inglês, não sei o quê. Era vender o programa pro cara, entendeu? Claro, tinha um curso e a gente tinha que vender pro cara. E o processo era o seguinte: eu marcava uma visita, ia até a empresa dele para fazer a apresentação e ali fechava o contrato com o cliente. Você com 19 anos? Eu tinha 19 anos, nunca tinha trabalhado, mas eu achei muito inteligente o processo de vendas. Porque duas coisas me conquistaram. A primeira, o processo de venda. Eu não sabia que existia um processo para vender. Embora fosse ainda um processo que hoje o nosso processo é muito mais desenvolvido do que naquela época, mas já naquela época já era muito interessante. E eu fiquei muito apaixonado pelo processo de vendas. Eu achei inteligente, eu gosto de coisas inteligentes, sabe? Então eu falei, pô, isso é muito inteligente, a forma que aborda e tal. E a segunda coisa era o seguinte: a empresa tinha um plano de carreira. E esse plano de carreira não era por tempo de serviço. Você sabe o que eu quero dizer com isso. Sim. Militar é por tempo de serviço. Era pelo seu próprio mérito, ou seja, você poderia, se você se dedicasse muito e batesse as metas, você poderia crescer rapidamente. Aquilo ali foi música para os meus ouvidos. Eu falei, cara, eu achei inteligentíssimo o processo de vendas e 2, tá resolvido a minha vida. Eu lembro que eu escrevi uma cartinha para a Luciana: vamos casar. Eu queria me casar com a Luciana, não é? E cara, minha vida tá resolvida aqui. Minha vida está resolvida e eu não vou ter que esperar 4, 5 anos para me formar para depois começar a minha vida. Não, eu vou começar agora. Tanto é que eu entrei, em 2 meses e meio eu já tinha tido 2 promoções. Comecei a ganhar razoavelmente bem para 19 anos, para 20 anos. Com 21 anos eu cheguei a um cargo de diretor comercial, já estava ganhando bem melhor. Fui transferido para a Venezuela, que esse é um capítulo à parte, se você quiser falar. Fui transferido para a Venezuela, onde fui abrir uma filial dessa empresa na Venezuela. Voltei para o Brasil no ano seguinte. Com 22 anos, estava ganhando em média $7.000 por mês, ou seja, eu já com 22 anos estava ganhando mais do que um almirante ganhava. Isso em que ano? 94. Estava começando o Plano Real aqui no Brasil. Era na época da URV, era o pré-plano real. Pré-plano real, antes ali, de julho. Exatamente. E aí eu comecei a ganhar uma grana que já... Me casei aos 20 anos de idade, eu tinha 20, Luciana tinha 17, a gente se casou. Ou seja, comecei a minha vida, com 22 anos estava ganhando bem. E aí o que acontece? Aí eu fui expulso, né? Vamos voltar, fui expulso. Beleza, passei de novo, resolvi ali. Tá, aí passei nas faculdades. Pô, não vou para São Paulo. Pô, tá estranho esse negócio.
Então, tá bom, mas em agosto ele vai para a faculdade dele, tá bom. Aí começa a trabalhar de vendedor de curso de inglês. Sem prestígio Um nenhum. negócio né? esquisitão. Pô, peraí, cara, esse moleque, pô, que negócio é esse aí que ele tá fazendo? Será que é isso mesmo? Será que não é? Aí chega o dia de começar a faculdade e eu tranco a faculdade. Aí eu vou lá e tranco a faculdade. E aí, de repente, eu começo tudo. Aí quando eu faço 22 anos, pô, tô ganhando super bem. Vou pra Venezuela, volto da Venezuela. Aí tô super bem. Aí todo mundo pensa assim, não, agora o cara vai acalmar, né? Agora ele vai acalmar. Aí o que eu faço? Peço demissão para abrir a minha própria empresa. Então, em 3 de abril de 1995, eu inauguro a primeira escola da WhatsApp no centro do Rio de Janeiro, usando uma pequena economia, porque apesar de ganhar bem, eu ganhava muito bem há pouco tempo, Uhum. Sim. sem herança, sem nenhum apoio Padrinho, financeiro, sem sem nada. Casando, montando casa. Casando, montando casa, com prestação até o talo, né? E detalhe, numa época em que os juros do financiamento era 8% ao mês. Bizarra aquela época de juros. 8 ao mês. Você ia financiar um carro, era 8% ao mês. Você financiava um carro em 8 vezes, em 10 vezes. 8% ao mês. Caraca. Era tudo muito mais difícil. Então eu não tinha capital acumulado suficiente. E aí eu uso 10 mil reais do meu cheque especial e 10 mil da Luciana e a gente abre a WhatsApp. Eu tinha isso anotado aqui, eu queria conferir se era isso mesmo. Foram 20 mil reais emprestados, cheque especial, com juros de 12% ao mês. Juros amigáveis, vamos usar o adjetivo, amigáveis de 12% ao mês. Isso do cheque especial não mudou muito. Cheque Não, especial ainda é um segue juros muito alto. Mas para o pessoal entender, em 94, por que o Plano Real ele deu certo? Foram várias coisas que fizeram dar certo, mas uma delas é que botaram juros na altura e uma paridade entre real e dólar. Então o investidor estrangeiro via aquilo, poxa, é 1 para 1, tem muitos juros, vou trocar meu dólar por real para ganhar esses juros. Só que isso dificultava o crédito aqui no país. Portanto, o crédito era caríssimo. E aí você quis largar uma profissão na qual você tinha se identificado, na qual você estava como diretor já, como você disse. Prestigiado, do jeito que eu Ganhando gostava. dinheiro, indo pro exterior. E a Venezuela, pessoal, vamos voltar à década de 90. Era um país riquíssimo. Muito melhor que o Brasil. Era riquíssimo, né? Primeiro porque tem muito recurso natural lá até hoje, estão boiando em petróleo, mas isso foi antes época Hugo Chávez, né? 10 anos antes. Chávez estava preso. Estava preso nessa época. Estava preso nessa época. Então o país era... Eu tive meu primeiro carro zero na Venezuela. Tive meu primeiro celular na Venezuela. Saí do Brasil porque lá tinha uma oportunidade de trabalho para mim interessante. Você pensou em ficar por lá? Um projeto inicial era ficar por lá. Que sorte que não ficou, hein? Cara, o meu chefe me puxou de volta para um outro projeto no Brasil e eu demorei para aceitar. E quando assim, foram 3 horas de conversa para ele me convencer, eu voltei. Ainda bem, porque estava condenado ao que aconteceu, que a gente já sabe que aconteceu ali. Agora, o que acontece? Quando eu abro o WhatsApp, acho que é importante dizer, eu não sou a favor de você pegar dinheiro do teu cheque especial para abrir um negócio. Tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Tá? Não sou a favor. Não é uma dica, né? Não Faça sou a isso. favor. Não é isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Pode parecer uma grande incoerência que eu estou falando. Mas é menos incoerente e menos louco do que parece. Primeiro, eu poderia não ter saído e ter ficado mais um ano trabalhando, reduzindo a minha despesa, juntando uma grana para começar o negócio um ano depois. Mas em negócio tem uma coisa chamada timing. E aquele era o momento. Eu identificava que aquele era o timing por N razões. Tem algumas razões peculiares, mais próximas, mais pessoais, de time, de equipe, que estavam à minha disposição. E, em segundo lugar, uma razão macroeconômica. O inglês, naquele momento, passou a ser fundamental, porque as multinacionais que vieram para o Brasil, dólar 1 para 1, Sim. não é? As empresas internacionais que aportaram no Brasil, por conta da quebra do monopólio de petróleo e de telecomunicações, principalmente, que várias empresas vieram no Brasil, passaram a exigir o inglês para contratar as pessoas nas melhores posições. Então, o inglês saiu do status de recomendável para fundamental. Aquele era o time. E aí, ou eu esperava um ano, juntava uma grana, ou tomava um crédito. Tá? Número 2, não tinha empréstimo disponível igual tem hoje. Vai lá no tal lugar, uma linha de crédito. Não existia esse troço. Naquela época, não tinha crédito. E aí o que acontece? Aquele era o momento para mim. E segundo ponto, o que eu considero mais importante, era menos loucura do que parecia. Porque para dar certo na primeira escola, eu precisava vender só 100 matrículas por mês. Eu já vendia
com o meu time de vendas, 600 matrículas por mês. Então, para dar certo uma escola, eu só precisava de 100. Eu precisava fazer 6 vezes menos do que eu já estava acostumado a fazer. Então, eu já tinha know-how. Eu já estava 4 anos na área de vendas, já era diretor comercial, já liderava vários gerentes. Já tinha escrito 50 e tantas redações, né? Então, eu já tinha criado o meu algoritmo de vendas, eu já tinha isso dominado, porque a prática já era isso. Então, embora eu fosse jovem e não tivesse capital, eu tinha um outro tipo de capital, um capital intelectual grande acumulado, Sim. Principalmente na área de vendas. Nessa área específica. Que era uma área de vendas que me fazia trazer clientes. E quando você traz clientes, você traz o capital mais barato que existe, é o dinheiro do cliente. O capital do cliente não tem juros, você vende, você troca o teu serviço e vem dinheiro, vem caixa. E eu lembro, a gente inaugurou a primeira escola no dia 13 de abril, com quase 70 alunos matriculados. A escola nem existia, a gente já tinha 70 alunos matriculados e a gente nunca fez menos do que 100 vendas no mês. Nunca, na nossa história. E aí o que acontece? Quer dizer, na nossa história, depois foi muito mais, milhares, né? Mas naquele primeiro ano, né? Sempre acima de 100 vendas. 100 novos alunos sendo matriculados. Então, eu lembro que a gente fazia uma matrícula, já pegava o cheque da matrícula, já entregava na administração para depositar, para pagar alguma conta. E assim, se chegasse o próximo mês e a gente não tivesse feito a venda, quebrava. Não ia ter dinheiro, não ia ter fluxo de caixa. Só que essa condição não me assustava e não era tão louco quanto parece, porque o meu capital intelectual em vendas já era muito alto. Então, assim, se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Não recomendo que você faça. Por quê? A menos que você tivesse 4 anos de experiência de vendas, conhecimento e capital intelectual em vendas, que eu já tinha. Aí é outro papo. Mas se não é o teu caso, não faça, porque não é o caso da maioria das pessoas que começam um negócio, né? Eu já comecei bem na frente no quesito